Bom dia. Bom dia, gente. Ah, escutam bem, né? Vamos lá. Essa imagem que tá um pouco estranha, mas acho que talvez seja porque tá meio contra a luz aqui. Mas vamos assim mesmo. E se ficar ruim para a próxima prática, eu procuro um outro lugar aqui. Hoje é o nosso quarto encontro dessa primeira semana. Essa primeira semana ela faz uma passagem breve, né? Pelos pontos que eu considero fundamentais na construção de um asana, para a gente não correr o risco do asana ser assim uma forma, e nos interessa que esse asana seja cheio de elementos. Então, primeiro, o corpo como uma estrutura viva, né? Recapitulando isso. O campo das sensações. E aí a gente começa a entrar, então, na relação com a respiração e os seus pulsos. E ontem, no terceiro encontro, essa relação da mente, que é fundamental, né? E o refinamento da percepção, essa mente que quando se conecta, se une ao corpo, faz com que alguma coisa passe a ser percebida, que já estava ali, né? A mente não cria nada, mas ela revela, percebe quando se conecta o que já existe ali. E então, no nosso encontro de hoje, falar sobre uma estrutura interna, uma estrutura interna, né? Como quem diz assim, o asana não é construído apenas por aquilo que a gente enxerga. Eu ia usar um jargão, ele não é construído de fora para dentro, mas ele é construído de dentro para fora. Mesmo isso é muito vago, né? O que é construir de dentro para fora? Exatamente é um pouco vago, mas assim, talvez melhor seja dizer, ele é constituído por elementos que não são visíveis. Sustentar uma postura com firmeza e leveza requer alguns elementos que não são visíveis, não dá para saber o que aquela pessoa está fazendo, porque ela está se utilizando de arranjos internos. Isso é uma estrutura interna, né? Arranjos internos. Esses arranjos, eles passam principalmente por um conjunto de técnicas chamados bandas e mudras, que tem a ver, bom, enfim, com uma série de coisas, mas tem a ver assim com uma relação das portas de entrada no corpo, esses orifícios do corpo. E principalmente que a gente vai tratar aqui nesse nosso encontro de hoje, que são os mais fundamentais para essa estrutura interna, são esses orifícios do baixo ventre, do assoalho pélvico, região anal, região genital, o umbigo também. Então a gente vai tratar da região anal, na região genital, especialmente do canal da uretra e o umbigo. Existem esfínteres, né? Existem esfínteres. E a gente poderia pensar, tá, então a ideia é contrair esses esfínteres. Mais ou menos, né? Não é essa contração como quem quer fechar um esfíncter, mas é uma contração como quem quer puxar. E muitas vezes vale até pensar que isso é uma sucção, apesar de envolver uma contração também. Mas é uma contração que quer puxar para cima, tá? Essa é a questão principal. Eu não quero travar nada, eu não quero bloquear nem obstruir, mas eu quero puxar, né? Puxar para cima por quê? Porque isso modifica o que acontece lá dentro. Modifica o que acontece na constituição do corpo e modifica o que acontece na respiração. A respiração também faz parte da estrutura, tá? Então, quando eu venho e começo a puxar, né, esses orifícios para dentro, isso cria uma firmeza interna
E onde há firmeza, a respiração, ela tende a se deslocar, né? Então se cria um deslocamento da respiração, uma firmeza do abdômen. Essa firmeza do abdômen, ela também ajuda a situar a coluna lombar, fixar, estabilizar a coluna lombar, né? Pensa que você tem ali a coluna lombar atravessando a cavidade do abdômen. E o abdômen compactado, firme, ele segura, estabiliza essa lombar e ajuda a descomprimi-la. Uma pequena abertura das costelas ajuda a estabilizar e descomprimir a região torácica, porque as costelas estão ligadas na coluna, lá atrás. Então, abrir um pouquinho as costelas, né, nessa respiração que se torna um pouco mais torácica, isso também ajuda a abrir um pouco de espaço na coluna. E aí a coluna se estabiliza a partir dessas pressões e desse novo jeito de respirar. É, só uma metáfora para finalizar, para a gente entender um pouco assim dessa atitude corporal, né, que é importante quando a gente vai buscar leveza e firmeza ao mesmo tempo. Que é uma analogia que eu penso numa bailarina e numa criança fazendo manha. Então, a bailarina tem o corpo todo leve, né, e consegue fazer aquelas coisas justamente porque ela, ela não está com o corpo relaxado. Existe um afinamento de tensões ali, a gente vai falar isso melhor amanhã. Mas tem um afinamento de tensões ali. Né? O corpo dela está todo muito bem afinado, arranjado. E por isso mesmo pode ficar leve. Agora, o que faz uma criança quando ela está fazendo manha, né, e a mãe quer pegar para pôr no banho, ela larga o corpo e fica pesada, né? Então, esse relaxamento de um corpo solto, ele torna o corpo pesado, ele não torna o corpo leve, tá? Por isso que a gente precisa assim, encontrar bem esse afinamento para encontrar firmeza e encontrar leveza ao mesmo tempo. Tá bom. Não é todo dia, né? Quem tá aí, não falo tanto todo dia, mas essa primeira semana talvez seja importante colocar esses pontos. Birra de criança em vez de manha. Eu não sei muito bem qual a diferença de birra e manha. Pode ser. Ou pode ser cachorro também, né? O cachorro da casa dos meus pais também é assim, né? Vai botar pra fora, larga, não quer ser levado, aí fica pesado aquele cachorro, né? Serve também. Então só para ter essa ideia de que quando a gente larga demais o corpo, ele é pesado, tá? Então assim, e que a leveza não vem pelo excesso de relaxamento, mas ela vem por um arranjo de certas tensões. Bom, postura de meditação. Tenta deixar assentar tudo isso no corpo. Busca estabilizar a base. Busca uma expressão vertical da coluna. E tira qualquer ideia da coluna como um pilar de sustentação. Tira essa ideia de que o corpo se apoia na coluna.
contrário. Começa a reconhecer que o corpo sustenta a coluna, como se a coluna fosse assim segurada internamente, como se ela flutuasse dentro do corpo sem peso. A caixa torácica também flutua sem peso. E mesmo com os ombros relaxados, eles pesam, os braços pesam, mas a coluna não pesa, a caixa torácica não pesa. A cabeça não pesa no topo da coluna. O vai e vem livre do diafragma. Fazemos nosso mantra. Inspire. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahi Tejasvinavadhitamastu Ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Então solta o tronco à frente, leva a testa na direção do chão ou das mãos. Para começar a alongar um pouco a parte de trás do corpo, alongar essas cadeias posteriores, atrás do quadril, sacro. À medida que você vai inclinando a frente, é como se você quisesse empurrar um pouco o sacro para trás, arredondar um pouco a coluna e sentir que abre o espaço da parte de trás da coluna entre as vértebras. E o pulso da respiração traz um dinamismo para isso. Então você começa aos pouquinhos a trazer alguma mobilidade, desgrudar essas estruturas que vão se compactando. Como se fosse acordando um pouquinho a coluna. E a coluna, apesar de não ser, assim, um pilar de sustentação, onde o corpo todo se apoia nela, a gente quer tirar essa ideia. Mas ainda assim a coluna constitui o eixo. Ela é o eixo, onde a estrutura, né, em volta da qual a estrutura é montada. Volta.
Procura reconhecer esse eixo central, aquilo que o yoga vai chamar de Merudanda. Danda é um bastão, Meru é uma montanha. Então, o nosso eixo central é firme, é sólido, é estável, como uma montanha, na forma de um bastão. E a montanha também faz essa ligação mitológica terra-céu. Como também dizem os chineses, esse eixo faz a conexão terra-céu. Então a gente começa com o primeiro exercício para a gente reconhecer o uso dessas estruturas que vêm lá do assoalho pélvico, esses orifícios, tubos internos, esfínteres, de uma forma bastante espontânea. Então, mantendo a coluna bem reta, quando você inspirar e você começa a fazer respirações um pouco mais profundas, quando você inspirar, cresce um pouquinho mais com a coluna, como se aproximasse o topo da cabeça do teto. E ao expirar, não decresce, sustenta essa altura. Faz isso algumas vezes. Inspira, cresce. Solta o ar, não decresce. Inspira, cresce, solta o ar, sustenta essa altura. E depois de umas 4 ou 5 vezes, você para onde chegou. Mantém esse ponto onde chegou, mantém essa altura. E vê como é que está a região anal, como está o períneo, como está a região genital, como percebe essa parte baixa do abdômen. E ou talvez tudo isso em conjunto. E talvez você encontre uma firmeza aí que surgiu espontaneamente. Relaxa tudo isso. Relaxa o sólio pélvico, solta. O abdômen nessa posição é difícil relaxar completamente. A gente nem quer isso. Mas você pode relaxar o assoalho pélvico, pode relaxar em torno da região anal, pode relaxar em torno da região genital. Pode relaxar lá por dentro do assoalho pélvico. Esse relaxamento da região anal vai ajudando também a relaxar a área do sacro. E a gente vai repetir. E quando eu repetir agora, a cada expiração, procura reconhecer a atuação, né, desses canais que vão ajudando na sustentação da postura. Então, quando inspira, cresce, e quando expira, não decresce. E logo na primeira expiração, você já vai percebendo que alguma coisa vai mudando nisso. Que esses esfínteres, esses tubos, essas musculaturas internas, elas vão passando a atuar para manter o corpo mais erguido, em suspensão. Empurrar o corpo para cima. Então essas estruturas de baixo vão empurrando o corpo para cima e firmam essa base e dão leveza. Quando chegar no seu limite, para um pouco. Mantenha a respiração acontecendo com a altura que você chega, mantenha a respiração acontecendo com
essas estruturas assim, bastante ativas, e percebe o que acontece com a sua respiração, para onde ela vai. Então relaxa outra vez o assoalho pélvico. Mesmo relaxando o assoalho pélvico, procura sustentar assim uma leveza na área da coluna vertebral. Relaxa em torno da região anal, relaxa o sacro, relaxa a região genital, relaxa lá por dentro. Acompanhe a sua respiração. Onde acontece a respiração? Quais seus caminhos? Para onde vão esses movimentos, esses ventos? E mais uma vez, para ficar bem consciente, né? Então, primeiro, aplica um pouco do que a gente trabalhou na aula passada e leva a sua atenção, antes de começar a fazer, para a região do assoalho pélvico para dentro, para a parte baixa do abdômen, para a base da coluna, como se preenchesse esse fundo do tronco com essa espécie de fluido da consciência. Como se fosse tornando essa área assim tão sensível quanto as próprias mãos. Então começa a respirar mais profundo. Quando inspira, cresce. E quando expira, sustenta. Faz isso algumas vezes. Com mais consciência, com mais refinamento, com mais percepção. E, consequentemente, com mais qualidade. E depois de algumas vezes, para no ponto onde você chegou. E mais do que perceber como está essa região do baixo ventre, você já está percebendo. Mas vê para onde foi a sua respiração, para onde ela se desloca. Talvez você perceba que naturalmente a respiração ela sobe um pouco, né? Vai sentindo uma espécie de pressão, uma compactação que leva a uma pressão na região do abdômen e o que leva a uma movimentação maior das costelas. Então deixa as costelas se abrirem um pouquinho. Como se sustentasse mesmo enquanto respira, as costelas suavemente alargadas. E deixa isso ajudar a puxar um pouco a coluna torácica. Então, busca a maior sensação de leveza possível.
E agora, vai relaxando o corpo como quem vai querendo largar o peso e deixar o corpo pesado. A própria forma da postura não muda muito, mas a sensação interna muda. Vai soltando essas estruturas, soltando tudo que está em volta da coluna, soltando a região do abdômen, as costelas, a respiração fica solta, assoalho pélvico e tudo isso então te puxa um pouco mais para baixo junto com a gravidade. Então passamos para a postura do gato em 4 apoios. Primeiro vai afundando bem a coluna, sobe com o quadril, olha lá para frente, para cima. Mantenha essa posição enquanto respira. E fazemos o contrário, agora sobe com o meio das costas lá para cima, traz o quadril para dentro, traz a cabeça, o queixo perto do peito. E mantém algumas respirações aqui. Volta ao neutro. Fazemos alguns movimentos junto com a respiração. Então, quando você inspira, sobe o quadril, afunda a coluna, olha lá para frente, para cima. E quando você expira, sobe com a coluna, traz bem o quadril para dentro, recolhe o abdômen. E assim você vai fazendo esses movimentos combinados com a sua respiração. Como se a respiração fosse de fato conduzindo os movimentos. E o corpo não está totalmente solto, ele não está totalmente relaxado. Ele vai buscando o reconhecimento dessas tensões, desses elásticos, disso que estica, disso que puxa. E para no meio. E daqui a gente fica em pé. Os pés próximos, mas não unidos. Bem apoiados no chão. Os dedos sendo usados. Como se você segurasse um pouquinho mais o chão. Então, com isso, os pés ficam ativos. Quando os pés estão ativos, o arco dos pés também fica mais ativo. Repassa a posição dos joelhos, não deixa os joelhos travados lá para trás, hiperestendidos, eles ficam levemente soltos. Assim como são os nossos cotovelos, eles não ficam totalmente estendidos. Isso traz um encaixe para o quadril.
A posição do quadril determina a posição da coluna. E os joelhos influenciam na posição do quadril. Destrava também os ombros, essa estrutura toda torácica, a região das escápulas, não deixa isso tenso, é como se as escápulas quisessem descer, escorrer um pouco lá para baixo. É como se o sacro também quisesse escorrer lá para baixo, o cóccix aponta para baixo. Também não empina o peito lá para cima, deixa isso se assentar. Então a gente vai repassando alguns elementos dessa estrutura interna. Agora pelos pés. Os pés bem apoiados no chão e você empurra um pouquinho mais os pés contra o chão, muito suavemente. Isso traz uma atividade para as pernas. Um micro movimento faz como se rotacionasse um pouquinho suas coxas para fora. Isso vem lá dos pés. Os pés não saem do lugar, mas é como se eles quisessem virar um pouquinho para fora. Vai percebendo o efeito disso lá no topo das coxas. Então as pernas ativas, os pés ativos. Então começa a convocar essa subida, essa puxada para dentro, essa contração que quer subir a região anal e o canal da uretra. A partir desses esfínteres, então você contrai um pouco os esfínteres, não como quem quer bloqueá-los, fechá-los, mas como quem quer puxá-los para cima, mantendo ainda uma certa abertura. E começa a puxar também essa raiz do umbigo lá para dentro. E essa espécie de fio que você puxa a partir da região anal, a partir do canal da uretra, a partir da raiz do umbigo. É como se você fosse criando uma espécie de amarra de tudo isso lá dentro, na parte baixa do abdômen. E deixa essa amarra ajudar a segurar a base da coluna. Então a base da coluna não está só apoiada nas estruturas ósseas, mas ela está sustentada por essa firmeza. Como se isso criasse assim uma espécie de pressão que segura a base da coluna e empurra ela para cima. Ao mesmo tempo, quando a região do assoalho pélvico e a parte baixa do abdômen se firmam, isso dá a chance da respiração se deslocar um pouco mais para dentro e para trás. Aprofunda um pouco a sua respiração e não perde essas puxadas. E vê se pode sentir o pulsar da respiração lá dentro da cavidade pélvica, lá dentro da cavidade abdominal. E talvez com um reflexo disso lá para trás, no sacro, lá para trás, na região lombar. E se isso tudo está
cansativo é porque está contraindo demais. Vai encontrando uma forma de sustentar essa tensão que a gente está estabelecendo. A tensão como quem afina cordas de um instrumento, essa tensão da região anal, genital, umbigo e lá por dentro. Que isso possa ser sustentado sem cansaço. Leva os dois braços estendidos lá para cima, estende, cresce, como quem espreguiça, empurra bem os pés contra o chão. Aumenta a tensão dessas contrações. Agora você vai até um ponto mais intenso. Volta os braços e volta ao ponto de mínima tensão. Sustenta as costelas um pouco mais expandidas, um pouco mais alargadas, com leveza. Não cria tensão nos ombros, as escápulas continuam baixas. Mas as costelas se abrem um pouquinho e essa pequena abertura das costelas afasta, descomprime a coluna torácica. E quando as costelas se abrem um pouco, você pode recolher ainda um pouquinho mais o abdômen e firmar um pouquinho mais a base da coluna. Quando as costelas se expandem, naturalmente a respiração toma um pulso um pouco mais lento. Mantenha a respiração assim. Leva de novo os braços estendidos lá para cima. Agora a gente permanece um pouco mais. Não aumenta ainda as tensões. Vai encontrando a maior leveza que você puder encontrar nessa postura. Como se fosse passar muito tempo aqui. E não muda a posição da coluna, não deixa acentuar o arco lombar. Não empina o peito lá para cima. E volta. Volta devagar, de forma controlada. O corpo não despenca. Nada desmonta. A estrutura está toda aí, montada ainda. Pronto. E o seu corpo talvez vá ficando mais acessível para ser percebido. Então afasta bem as pernas. Os pés ainda apontam para frente, sobe os braços até a altura dos ombros. Vira o pé direito para fora. Desloca o seu quadril para a esquerda, vai inclinando para o lado direito. Apoia a mão direita no joelho, a mão esquerda vai apontar lá para o teto. O peito aberto, então você não vira o peito para baixo, né? Continua apontando para frente. E se você puder, vai levando essa mão que está apoiada no joelho na direção da canela, na direção do pé, na direção do chão. Vê onde você pode chegar. Independente de onde você chegar,
estabiliza e diminui esse apoio, como se você pudesse tirar a mão, o apoio da mão. Então para num ponto onde você possa assim ter um toque leve da sua mão, no joelho, na perna, no chão, não importa. E vai sustentando a sua postura por essa estrutura interna, por esse centro de força que a gente vai criando. Então continua com esse abdômen, esse assoalho pélvico integrados, engajados. Essa coluna tracionada, você quer afastar o topo da cabeça do quadril. E por esse centro de força você volta. A gente sempre vai até o ponto que consegue voltar. O pé direito aponta para frente, o pé esquerdo aponta para fora. A gente começa devagar, a gente não vai para os limites logo de cara, então vai inclinando o tronco, a mão apoia no joelho, a mão direita vai lá para cima. E com muita leveza nesse apoio, você vai descendo à medida que vai encontrando essa sustentação, essa estrutura, de forma que você possa voltar a qualquer momento. Ver até onde pode chegar, mas sempre sabendo que desse ponto você pode voltar. Diminui esse apoio, só um pequeno toque, segura a postura por essa estrutura interna, por esse centro de força. E com a máxima leveza possível, você volta. Com leveza volta aos braços, vem reaproximando as pernas. Pequeno instante nessa postura ereta, erguida. E vem então inclinando o tronco à frente, levando as mãos na direção dos pés ou do chão. Se necessário, você flexiona um pouco os joelhos, mas apoia as pontas dos dedos das mãos no chão. Os pés empurram os isquios lá para cima. E a partir do quadril, o tronco solto e o topo da cabeça lá para baixo. Mas envolve então essa área do baixo ventre, essa área do assoalho pélvico, sobe com a região anal, puxa o canal da uretra, recolhe a raiz do umbigo e vê como isso modifica a forma como o próprio alongamento acontece no sacro. E vê como isso modifica a forma como a respiração se estabelece na parte de trás do quadril e na lombar. E vê como essa pequena sucção que a gente procura fazer desses orifícios faria você poder voltar dessa postura, subir com o seu tronco. Então, apesar de você não subir, apesar de você manter essa firmeza das pontas dos dedos das mãos no chão, você não está subindo com o tronco, mas faz como se você fosse começar a subir. Então acaba arredondando um pouco mais a coluna. Como se a coluna quisesse ir sendo puxada lá para cima e você mantém as mãos grudadas no chão.
Relaxa essa estrutura interna, solta mais o peso do tronco e aí você vai apoiando as mãos no chão, apoiando os joelhos, se sentando. Quando sentar, deixa as pernas estendidas lá para frente. Os braços também estendidos, as mãos apontam na direção dos pés. E aqui a gente vai fazer uma postura que envolve algum equilíbrio, que envolve uma força no abdômen, mas a gente vai tentar manter essa força interna, não como um exercício abdominal, mas de uma forma um pouco diferente. Então, vai inclinando o tronco um pouco para trás, arredondando a sua coluna, a ponto de você poder subir, tirar os pés do chão. As pernas estendidas, os pés fora do chão, as mãos apontam os pés. Engaja essa região do assoalho pélvico, puxa o umbigo para dentro, como se isso te ajudasse a sustentar a postura. E volta os pés no chão, volta a coluna mais ereta, faz uma inclinação do tronco lá para frente, na pinça. Volta. As mãos apontam os pés. Começa já a engajar essa região interna, como se fosse constituindo a partir dela um centro de força, onde esses fios se amarram lá por dentro. E aí você vem inclinando o tronco para trás até poder tirar os pés do chão, sobe com as pernas. E agora tenta subir mais com os pés, subir com o tronco, deixando a coluna mais reta. Procura fazer isso com a maior leveza possível, não prende a respiração. E volta, volta as pernas, volta o tronco. Postura de meditação. É deixando sua respiração se estabilizar. Inclina o tronco à frente, leva a testa na direção das mãos. E volta.
Retoma a construção da postura, procurando tomar consciência do corpo como uma unidade, o corpo inteiro, a consciência preenchendo a forma do corpo. Assim como a gente fez em outros encontros, concentra a sua atenção nas mãos, sem perder essa consciência do corpo inteiro. E essa qualidade de percepção que você vai constituindo nas mãos, vai deixando isso também tomar a região do assoalho pélvico, a parte interna dessa cavidade pélvica, a parte baixa do abdômen, a área do umbigo lá para dentro. E todo esse espaço da pontinha inferior da coluna do cóccix até o nível do umbigo. Então você faz uma inspiração como quem cresce e uma expiração e sustenta, só uma. Isso naturalmente engaja com leveza a região anal, canal da uretra, umbigo, e assim você sustenta. Uma certa atitude antigravitacional. Então, naturalmente acontece essa espécie de compactação da região do abdômen. O diafragma não fica travado, ele continua se movendo. Então vai sentindo os efeitos dessa pressão da movimentação do diafragma dentro da cavidade do abdômen. E vai deixando que as suas costelas baixas e depois as costelas um pouco mais altas se abram um pouco e permaneçam um pouquinho mais abertas enquanto você respira. Não quer dizer que sua respiração vai passar a ser totalmente torácica, mas ela vai começar a envolver a caixa torácica. É como se você puxasse a sua respiração lá do assoalho pélvico até a caixa torácica, até o espaço em volta do coração. Começa a criar assim uma espécie de descompressão em volta do coração. E essa descompressão não vem de nenhum esforço físico, mas ela vem dessa respiração que vem por dentro, como se houvesse uma pressão de respiração que descomprime esse espaço em volta do coração. Você inspira e suga lá dos orifícios pélvicos, expira e tenta segurar alguma coisa por dentro. Não o ar está saindo, mas algo dessa pressão que você inspira, você segura. É como se sugasse por esses orifícios, região anal e genital, até o espaço em torno do coração. Isso abre um espaço e na hora de expirar você sustenta uma parte desse espaço. Não é o ar. O ar continua entrando e saindo.
Mas tem alguma coisa que vai, assim, estabelecendo uma espécie de pressão de respiração por dentro do corpo. Uma espécie de pressão de prana. E não deixa nada disso enrijecer a sua respiração. Não deixa tensionar os ombros, o pescoço, as escápulas, a lombar, as coxas. E quando soltar o ar da próxima vez, mantenha essa estrutura interna, mantenha essa espécie de pressão, mantenha esse espaço em torno da área do coração e vai deixando a respiração ficar pequena, cada vez menor, mas ainda sentindo a região anal um pouco sugada, ainda sentindo o canal da uretra um pouco sugado. Mesmo com a respiração pequena, alguma coisa ainda vai sendo absorvida por isso. A coluna sustentada por essa pressão de respiração. Comece então a desfazer isso. Percebe que o relaxamento vai desfazendo isso. Relaxa as costelas. Elas se fecham um pouco. Relaxa o abdômen, relaxa o assoalho pélvico. Então toma uma inspiração um pouco mais profunda, soltando o ar devagar. Você vai aos poucos retomando o movimento, abrindo os olhos. E assim a gente vai concluindo a nossa prática. Não é, de fato, uma prática simples, né? Principalmente para quem está fazendo isso pela primeira vez. Quem já está aí há tempos já sabe bem do que eu estou falando. Quem está chegando agora, talvez não seja de fato tão fácil assim, né? Simples começar. Essas coisas confundem qual é a tensão, qual é o grau de contração, para onde eu puxo, e quando eu começo a me concentrar nisso, desanda a respiração e desanda a postura, e é difícil sustentar tudo. Mas é isso que a gente vai tentando fazer. Esse é o tal do saber fazer alguma coisa com o corpo. Esse saber fazer no sentido assim de que você não precisa ficar pensando em tudo, porque o corpo vai sabendo alguma coisa, né? Esse é o sentido. Eu vou deixar um tempo aqui para dúvidas que possam ter surgido nessa prática. Quem precisar ir indo, fique à vontade. Muito bom dia. Amanhã é nosso último encontro dessa semana, onde a gente vai falar justamente das afinações do corpo como um instrumento. E, enfim, depois na semana seguinte a gente começa com o nosso percurso
um pouco mais lentamente, né? Não assim com dias, com temas tão marcados, mas trabalhando temas mais por semana e a gente vai assim progredindo. Pena que eu não consegui tirar foto do gatinho olhando para a câmera, olha só. Que bom que eu não consegui tirar foto, quer dizer que estava fazendo a prática. Gente, eu preciso conectar o meu computador aqui na bateria, mas quem quiser fazer alguma questão, por favor, coloquem aqui. Aliás, já surgiu uma questão aqui no chat importante, importante. Mulheres que estão no período menstrual, tem alguma questão sobre essas ativações que trabalhamos hoje? Sim, tem. Não é alguma coisa indicada para mulheres no período menstrual fazer essas ativações com intensidade, tá? Isso que a gente fez hoje, assim, pouquinho, com leveza, né? Assim, de uma forma bem orgânica, né? Isso pode ser feito. Por que eu chamo de bem orgânica? Porque a gente fez uma coisa assim, começou com um experimento, né? Inspira, cresce, expira, sustenta essa altura. Isso faz parte, sim, de algo assim bastante orgânico da nossa estrutura antigravitacional, musculaturas antigravitacionais que vão se ativando, isso pode ser feito, sim. Agora, intensificar essas contrações, isso pode ser intensificado muito, existem técnicas para isso, bandas intensos, o Diana, mula banda com intensidade, aí não deve fazer no período menstrual. Fiquei gigante com a ativação da coluna, é isso, né? Parece que a gente ganha assim algum tamanho com isso, né? Eu não sei vocês, mas eu pelo menos passei um grande pedaço da minha vida, até recentemente, acreditando que a coluna é esse pilar de sustentação, onde o corpo todo se apoia, e o corpo se apoia nos ossos, no esqueleto, né? Mas assim, pelo que eu tenho visto, e pelo que eu tenho praticado, e pelo que eu tenho experimentado por aqui, e pelos estudos que também, né, tenho feito, não é bem assim, né, que as coisas funcionam. Largar o corpo sustentado pelos ossos é um corpo desabado, né? A nossa musculatura e a nossa cadeia de fáscias sustentam o nosso esqueleto. Então, a Mônica escreve, somos um sistema. A Mônica entende bem disso, né? E sustenta o nosso esqueleto. E aí descomprime o nosso esqueleto, descomprime as nossas articulações, diminui o peso do corpo, né? Então é o corpo sustentando o esqueleto muito mais do que o esqueleto sustentando o corpo todo largado sobre ele. Gisele. Ah, desculpa, eu não habilitei aqui, peraí. Pode abrir. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida com relação a essa questão da gente manter a caixa torácica mais expandida, né? A gente Uhum. faz aquele sistema todo de manter tudo firme. E aí, quando eu vejo, eu já perdi a noção se eu estou com ela expandida, se eu já voltei ao normal Uhum. e relaxar o coração. Isso aí me instigou bastante, mas ainda é bem difícil entender esse. Se pudesse falar um pouquinho Tá, aí, eu acho que é o gratidão. seguinte. Tem dois pontos que eu acho que ajudam, e dois pontos que eu comentei hoje que eu acho que ajudam nessa sustentação da caixa torácica mais expandida. Peraí, o microfone. Pronto. O primeiro ponto é, quando a gente começa a firmar base, né, quando a gente começa a firmar o abdômen já não vai mais poder se movimentar tanto, não vai estar livre, tão livre para se movimentar. Então, para a respiração ser profunda, né, porque se a respiração for pequenininha, não precisa necessariamente envolver a caixa torácica. Mas para a respiração ser um pouco mais profunda, ela vai ter que envolver
esse movimento das costelas, porque o abdômen não vai estar ali livre o suficiente para ficar se movendo. Então, beleza, a caixa torácica ela começa a entrar em cena. Quando a gente começa também a procurar esse espaço em torno do coração, não como assim um esforço muscular, mas a gente ir deixando, né? Deixando cada vez assim com mais suavidade que isso aconteça, também isso vai criando como se o coração fosse empurrando, né, a caixa torácica de dentro para fora, e isso vai sustentando uma abertura. É possível reconhecer, sempre que você estiver na dúvida, solta tudo, né? E vê se ela volta. E aí depois você arma ela de novo. Sempre que a gente tem essas dúvidas, se está mantendo ou não está, né? Estou em dúvida se eu estou mantendo o assoalho pélvico firme, estou em dúvida se eu estou mantendo a região anal sugada, ou o canal da uretra, ou está na dúvida, solta e vê o que acontece. Soltou, não acontece nada, quer dizer que já estava solto, né? E assim, e com isso a gente vai sabendo reconhecer com a nossa própria propriocepção. Eu sei que minhas costelas estão um pouco expandidas, eu não tenho como me confundir aqui. Mas caso eu me confunda, relaxo tudo e armo de novo. E aí a gente vai compreendendo, né? Então essa é uma certa tensão que eu sei que ela está sustentada. Eu não estou com as costelas relaxadas, eu estou mantendo uma certa tensigridade, né? Essa ideia de que assim existe uma ativação, uma atividade, uma pequena tensão ali. Não sei se ficou claro. Sim, ajudou sim. Essa coisa do relaxar tudo para ver se já estava. É que às vezes É. existe um esquecimento mesmo. Aí eu falei, ih, estava Uhum. relaxado, não estava. Mas isso é bom, isso é bom. O Gratidão. esquecimento, o esquecimento vem das muitas coisas ao mesmo tempo, né? E é isso que, assim, a gente vai, o saber fazer do corpo, ele vem justamente quando a gente pode se esquecer e o corpo continua, né? A gente pode se esquecer, assim como a gente pode esquecer de respirar o dia inteiro e ele está aí continuando a respirar, né? A gente pode esquecer de fazer certas coisas, mas ele já vai sabendo se organizar e se orientar por uma sensação. Babi, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Sandra. Bom dia. Marcos, eu queria saber se essa condução sutil das suas práticas, se você usa fundamentação do Tantra, Uhum. Quer saber se eu uso fundamentação do Tantra? Ah, tá. Tantra. Sim. Ah, tem vários elementos, né? Acho que tem vários elementos do Tantra. Ah, o Tantra, ele é o sistema, talvez o sistema principal de apoio ou de constituição do próprio Hatha, né? Então, falar em Hatha também já é falar em elementos do Tantra, porque quem desenvolve esse corpo que a gente está falando, esse corpo do yoga, esse corpo de prana, esse corpo. Porque o prana já era mencionado, mas ele era assim mencionado com uma certa superficialidade. Quem vai assim aprofundar isso, falar dos nadis, falar dos chakras, falar de Kundalini, falar detalhadamente, né, desses elementos internos, a constituição desse corpo de uma forma muito mais detalhada, é o Tantra. E, e isso vai dar todo o subsídio para o que vem depois também, né? Então todo o Hatha Yoga vai estar fundamentado nisso. As técnicas do Hatha Yoga, bandas, mudras, têm a ver diretamente com isso. Não significa que são técnicas do Tantra, né? São técnicas desenvolvidas dentro do período que a gente vai chamar de Hatha Yoga mesmo. Mas precisa do Tantra para ter já criado esse tipo de corpo, porque todo o Hatha Yoga tem como intenção, por mais que a gente se esqueça disso e por mais que a gente não fique o tempo inteiro, né, hoje em dia, falando sobre isso, mas todo o desenvolvimento do Hatha Yoga tem a intenção de movimentar essas forças, essas energias, esse prana e despertar estados de consciência a partir disso.
Isso é muito tântrico. Só que as técnicas são um pouco diferentes. O Tantra ele não vai pela via destes bandas e mudras, destes asanas. O Tantra ele acaba tendo ele vai muito por visualizações, ele vai por mantras, ele vai por algumas meditações, né? Enfim, mas essa combinação com asanas e bandas e mudras é mais típica do próprio período do Hatha Yoga mesmo. Mas sim, tem fundamentações tântricas, só que tudo isso vai acontecendo ao longo de um tempo, né, de um desenvolvimento. Esse próximo livro que vai sair da Svarupa, que eu fiz a enquete de qual é o nome, né? Qual o nome dele, eu queria colocar a Real do Yoga, vocês me convenceram a não colocar a Real do Yoga, esse nome é péssimo, horrível. 90% não gostou, tá bom, né? Não vou colocar a Real do Yoga. Também não vou dizer qual é agora, pra vocês não ficarem não gostando, porque eu preciso, né, ter algum nome precisa existir. Mas independente do nome, ele vai contar muito bem essa história, essa trajetória, esses períodos, esses momentos. É muito legal. Quase Já ia te pronto. pedir indicação de livro. Esse livro que eu não vou falar o nome, mas que ele vai ser lançado, acho que talvez dentro de um mês ou um pouquinho mais. Ele vai ser muito legal para isso. Obrigada. Obrigado. Gostei muito da frase que você disse no início da aula, do relaxamento e da leveza. O que que eu disse, hein? Do relaxamento e leveza. Não sei, será que era a questão da metáfora da bailarina? Oi, Porque... Marcos. Oi, Ana. Desculpa, Você eu que não vou fez a conseguir. pergunta. Isso, eu não vou conseguir ligar a câmera aqui hoje. Você Tudo bem. falou que eu não me lembro bem se o relaxamento nem sempre traz a leveza, que tem uma Isso. sutileza, e aí essa outra Uhum. parte da sutileza eu não peguei, mas eu achei muito interessante essa frase sua. Eu também não peguei. Eu não sei exatamente o que eu falei, mas não Fez vou saber muito repetir. sentido para mim, assim, o que você falou, sabe? Que eu não sei se é o relaxamento ou a leveza não significa o Isso. relaxamento, porque você é, precisa ter aquela percepção da tensão Uhum. com o relaxamento. Eu acho que é mais ou menos isso. Isso. É mais ou menos isso, né? Então, assim, eu não vou lembrar as palavras que eu usei, mas é mais ou menos isso, no sentido de que o relaxamento absoluto é um corpo desabado. O Uhum, relaxamento absoluto é o corpo da criança fazendo birra, ou é o corpo do cachorro que não quer sair de casa. É aquele corpo solto e pesado e largado, que é pesado, né? Não dá para uhum, sustentar uma postura daquele jeito. O que eu não estou dizendo também sobre rigidez, né? Não é nada disso, mas assim, amanhã a gente vai falar muito melhor dessas questões das afinações, porque qual é o ponto, né? Qual é o ponto onde eu coloco? Qual é o ponto de tensão onde eu encontro firmeza e leveza ao mesmo tempo? Porque o corpo uhum, leve é o corpo muito bem distribuído, o corpo muito bem estruturado, toda a sustentação dele muito bem distribuída, sem acúmulos, né? É mais ou menos como assim um outro exemplo que eu vou falar ele amanhã de novo, mas assim só para adiantar, como se você tivesse assim uma coisa da arquitetura, né? Então você precisa uhum, sustentar uma laje e você vai colocar 4 pilares, um em cada ponta dessa laje. Esses pilares, para sustentar uma laje superior, precisam ser com uma certa dimensão, uma certa estrutura. São só 4 pilares, eles precisam sustentar a laje inteira. Agora, se você colocar, ao invés de 4 pilares, se você colocar 20, cada um desses pilares ele pode ser mais fino, pode ser menos forte e tal, uhum, porque 20 vão dar conta de sustentar essa estrutura ao invés de 4. Que é mais ou menos uhum, o que a gente está tentando fazer. Quando a gente vai afinando as tensões do corpo, é como se eu estivesse aumentando a integração e aumentando a quantidade de pilares que estão sustentando.
E não deixando tudo largado no único pilar da coluna. Ou, às vezes, ainda tudo largado no ponto da lombar, onde a coisa faz ali uma curva e o peso do corpo fica sobrecarregado ali. Distribuir por meio das tensões esse peso torna a nossa sensação de corpo muito mais leve e menos sobrecarregado num ponto só. É mais ou menos essa a ideia. É isso mesmo. Bem interessante. Obrigada, viu? Obrigado. Clarice. Cadê você agora? Não estou te vendo. Nem ouvindo. Ah, precisa abrir seu microfone, Clarice. Agora eu te achei, só precisa abrir o microfone. Não? Me ouve? Aí, foi, tô ouvindo. Agora foi. Oi, Oi. Marcos, não sei se cabe para a aula de hoje, me ouve? Tô ouvindo. Quando falo em sustentação, ativar a musculatura e ossos e tudo mais, eu fiquei pensando sobre como o yoga traz isso para a gente, nessa sustentação do músculo, e fiz um paralelo com o que tenho ouvido por conta da idade, as pessoas vão dizendo que a gente precisa de uma determinada atividade para que os ossos estejam firmados pelos músculos. Acho que é alguma coisa por aí, né? Uhum. E aí, como o yoga é uma prática que eu me identifico muito por várias questões, eu queria te ouvir sobre isso, né? Como se você tem alguma coisa que pudesse me dizer. Então, por que que precisa só a musculação, por exemplo? Ou o que que tem de diferença? Ou que benefícios ou o que que eu vou deixar de ganhar num envelhecimento saudável, por exemplo, né? Não Bom, sei se eu consegui transmitir minha dúvida. é uma pergunta bem ampla e eu não sei se eu sou a melhor pessoa para respondê-la e também não sei se existe uma resposta, assim, porque, né, se for perguntar para cada pessoa, seja médico, seja nutricionista, seja educador físico, seja fisioterapeuta, seja professor de yoga, cada um vai dar uma resposta, né? E se forem dois médicos, vão ser duas respostas, dois professores de yoga também vão ser duas respostas, e assim, não sei. O que eu entendo, o que eu acho, é que, e falando muito mais pelo lado do yoga, que assim, eu acho que existe uma tendência hoje em dia de querer que o yoga sirva para tudo, né? Então ele serve para fortalecimento, ele serve para alongamento, ele serve para consciência corporal, ele serve para me acalmar, ele serve para melhorar meu sono. Ele vai servindo para tudo. Talvez o yoga não sirva para tudo. Ele não foi criado para servir para tudo. Mas ele foi criado e assim o yoga tem alguma coisa que a gente não vai encontrar em outras, não vai encontrar na musculação, não vai encontrar na fisioterapia, não vai encontrar em outras coisas, que tem a ver com o estado de consciência. E eu acho que assim, se a gente desenvolve, né, essa capacidade de ter uma consciência corporal, de reconhecer onde o seu corpo está bem, onde não está bem, o que falta, o que precisa ser melhorado, você vai buscar isso em outro. Então você pode fazer musculação, não tem problema. Ou não precisa ser musculação, mas você pode fazer uma outra atividade de fortalecimento. Mas se essa atividade não for acompanhada da consciência corporal ou da percepção que o yoga pode trazer, também é difícil, porque assim, a gente precisa assim se apropriar do nosso corpo, né? Talvez seja um pouco essa a questão. Hoje em dia a gente vai terceirizando demais e os aparelhos da academia, na maioria deles, você não precisa, assim, ele já tem um percurso traçado, né? Você faz esse movimento aqui, a máquina já dá o caminho para você. Isso também não é bom. Então, assim, não precisa ser musculação, pode ser outras formas de fortalecimento que eu considero importantes. Acho que sim, a gente vai tendendo a perder massa muscular, mas tem muitas formas de praticar isso.
mas sempre com essa integração, assim, né? Não ouvindo música, conversando com a pessoa do lado, a máquina fazendo o percurso por mim, eu só preciso ficar empurrando aquilo como... Eu não preciso de inteligência, quer dizer, eu não, né? Mas o meu corpo não precisa de inteligência nenhuma para fazer isso. E a gente precisa dar inteligência para o corpo, precisa educar o corpo, não é educar, é reeducar o corpo. A gente vai perdendo, o corpo já é inteligente por si só, mas a gente vai perdendo essa inteligência do corpo à medida que a gente passa o tempo todo sentados, à medida que a gente fica o tempo todo numa tela, à medida que a gente não precisa fazer nada, né? Então eu acho que esse processo todo de exercitar o corpo, na minha opinião, é um processo de assim reintegração e de devolver essa inteligência do corpo que sabe o que ele precisa. E aí vai fazer movimentos inteligentes, né? Vai fazer movimentos, como algumas pessoas dizem, nutritivos para o corpo e para a mente. Enfim, não vai ser uma resposta completa, eu também nem acho que eu sei dar uma resposta completa sobre isso. Mas eu queria colocar esse ponto de que eu acho que o exercício, ele precisa ser assim, precisa devolver uma inteligência que o corpo tende a perder, sabe? Para o corpo saber fazer. Porque na hora que você tiver que pegar um peso de verdade, carregar uma criança, pegar uma sacola de compras, não tem a estrutura da academia. Você precisa saber que sim, se você pegar errado, vai sobrecarregar sua lombar, ou vai pegar o seu joelho, ou os seus ombros, e você vai ter que saber criar a sua pressão de respiração interna. Porque ninguém pega sacolas pesadas com o abdômen relaxado e frouxo, né? Então, o corpo vai saber que ele precisa fazer essas ativações à medida que a gente o ensina, né? Educa, reeduca. Obrigada, Marcos. Obrigado. Então tá bom, que bom. Gostaram da colocação. É uma visão um pouco parcial, mas eu acho que é o que eu posso agregar aí no que muitas outras pessoas também poderiam trazer, tanto no campo da fisioterapia como das práticas corporais. Muito bom, gente. Obrigado. Amanhã estamos de volta, 7 horas. Seguimos. Qualquer dúvida, estou por aqui. Beijos. Valeu.